Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme falar com vocês. Meu nome é Eric Klug, eu sou presidente da Japan House São Paulo. Eu vou me descrever brevemente para cego ver. Eu sou um homem branco, de olhos claros, uma barba rala e um cabelo muito ralo. E eu estou na Japan House agora. Atrás de mim, você consegue ver, quem enxerga consegue ver o nosso lounge esportivo. Quem não consegue ver, eu vou descrevê-lo. Então, é uma estrutura dentro da Japan House que tem os mascotes olímpicos e paralímpicos, os pictogramas cinéticos, os pictogramas antigos, os novos esportes desses Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Depois a Hiromi vai falar mais sobre esse lounge que é tão importante para a gente. Bom, a Japan House é uma iniciativa do governo japonês que começou em 2017. Nós estamos em 3 cidades globais, São Paulo, Los Angeles e Londres, e comunicamos o Japão contemporâneo. Então, falamos de gastronomia, de arte, de inovação, de educação, de esportes. A Japan House São Paulo já recebeu mais de 2 milhões de pessoas desde a sua abertura e com a pandemia iniciamos de uma maneira muito rápida uma expansão digital e atingimos quase 8 milhões de pessoas só nesse último ano. Bom, é interessante, muito interessante falar com vocês que querem estudar no exterior. Torço muito porque vocês vão estudar no Japão, porque esses laços, eu falo de causa própria, depois de estudar no exterior, você é infectado e vai a vida inteira transmitir esse vírus desse amor entre um país e o outro. Então, essa influência que você tem depois de estudar alguns anos no Japão ou em qualquer outro lugar, na verdade, vai realmente influenciar de maneira muito, muito profunda a sua vida. Nós da Japan House, claro que tínhamos que, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, usar essa grande oportunidade em que os holofotes do mundo estão sobre o Japão para falar sobre costumes, sobre a vida no Japão e fomentar esses laços que já são tão importantes e tão profundos entre o Brasil e o Japão. Então, nós criamos esse lounge esportivo Tóquio 2020. Como a gente vai falar de acessibilidade hoje, que é um assunto importantíssimo para o mundo e importantíssimo nesses jogos, né? A gente fez uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, nós temos, na verdade, uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós informamos todos os atletas brasileiros que estão agora competindo em Tóquio sobre costumes, sobre cultura japonesa, sobre como as pessoas comem, como se apresentam, o quão pontuais são, e montamos esse espaço que está à disposição de todos vocês. Então, todo mundo que está saindo de casa, que está andando já, não digo normalmente, mas com as devidas precauções pela cidade, por favor, fique um convite para nos visitar aqui na Japan House, na Avenida Paulista, número 52. Quem não está saindo de casa, nos visite digitalmente. Nós temos um programa muito rico digital, JHSP Online, em todas as nossas redes, no Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, na Japan House São Paulo. Há uma campanha enorme no mundo, a gente vai falar um pouco sobre ela depois, chamada We Are 15. Então, é uma campanha colocando ênfase, colocando visibilidade nas pessoas com deficiência, que a gente fala que são uma minoria, mas são uma minoria enorme, uma minoria de 15% da população mundial, então mais de 1 bilhão de pessoas. E faz parte da nossa missão na Japan House, do governo japonês, do governo brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro, colocar visibilidade e fomentar trabalho que tem que ser desenvolvido para inclusão social e fomentar a diversidade. Eu sempre gosto de falar que há muitas razões para se dar visibilidade e um tratamento digno às pessoas com deficiência. Há razões morais, quer dizer, é simplesmente inaceitável que no século XXI nós deixamos de fora 15% da população mundial. Há razões legais, então as leis, não só no Brasil, como em muitos lugares, para a inclusão. Então, para você, quando criar um espaço cultural, quando criar um evento esportivo, criar esse espaço, esse evento,
para todo mundo, e razões comerciais também. Então, não dá para, se hoje em dia você não considerar esses 15% da população como um mercado absolutamente importante para o seu negócio, por exemplo. Eu vou passar a palavra agora para Hiromi Saito, que é a minha colega aqui na Japan House. Ela cuida do nosso programa educativo e de muitas iniciativas de acessibilidade lindíssimas. Ela vai mostrar um pouco mais sobre esse espaço que está atrás de mim, que é esse lounge esportivo, e falar sobre iniciativas muito importantes da Japan House na área de acessibilidade. A acessibilidade não só é um olhar cuidadoso para uma minoria, mas é como você olha para a maioria, é como você faz um espaço para todos. Você não pode ser para todos se você não olha com cuidado para cada um dos seus grupos de frequentadores, ou de clientes, ou pessoas a quem você se dirige na sua comunicação. Então, um bom evento para vocês. Queria agradecer do pessoal da Study in Japan pelo convite, colocar a Japan House a serviço de todos, como uma ponte entre o Brasil e o Japão, e passo a palavra para Hiromi agora. Muito obrigado. Olá, obrigada, Eric, pela apresentação. Boa noite a todos que estão aqui hoje com a gente. Como o Eric disse, eu sou a Hiromi Saito, eu sou uma mulher branca com traços orientais, tenho cabelo preto, tenho uma franja hoje aqui para o lado direito e estou com um rabo de cavalo bem aqui em cima da cabeça. No fundo aqui eu tenho estou num quarto com uma parede branca, tenho uma janela aqui entreaberta do meu lado esquerdo e um arranjo de ramos de sakura aqui, de flor de cerejeira aqui atrás de mim. Bom, eu sou formada em artes visuais e eu também tive a oportunidade de receber uma bolsa para passar quase um ano no Japão, fazendo um estágio em educação em museu. E hoje, como o Eric comentou, sou responsável da área educativa da Japan House e também de alguns projetos de acessibilidade. E aí hoje, quando a gente fala de Japan House, talvez alguns conheçam, outros ainda não, mas a gente traz como essa referência talvez de uma programação com palestras, oficinas, exposições, e talvez a acessibilidade é algo que a gente não tenha tão em mente, né? Então, a ideia hoje é a gente contar um pouco como a Japan House São Paulo incorpora, né, a acessibilidade nos seus projetos. Então, ela já, quando foi inaugurada em 2017, ela já foi pensada na acessibilidade arquitetônica, né? Então, o edifício todo, ele já tinha todos esses recursos. E um ano e meio depois, mais ou menos, a gente já pensou, então, em como trazer mais elementos, porque quem conhece a Japan House sabe também que a própria estrutura, a casa, tem aquela fachada de madeira de hinoki, que veio do Japão, os painéis de washi dentro, né, cobrindo todo o interior da casa. Então, como que a gente fazia, né, por exemplo, como que eu vou mostrar essa fachada para uma pessoa com deficiência visual? Como que eu vou contar sobre essa história para uma pessoa que se comunica somente em línguas de sinais, né? Então, a gente pensou num programa, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que é o JHSP Acessível, que é o nosso programa de acessibilidade, né, na Japan House. E um dos primeiros materiais que a gente pensou foi, então, essa maquete tátil do edifício. Então, uma forma que a gente não pensa, né, mas quem passa ali pela Japan House ou já passou, ali fica a Japan House, ali é a nossa fachada. Como que um cego vai entender como é a nossa fachada de hinoki? Então, a gente fez essa experiência através, aqui ela vai entender como é o edifício, como que são esses elementos. Ele é um móvel que você vê aqui universal, né, que a gente fala de design universal, porque uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa também cadeirante, pode ter essa experiência aqui. Ela traz aqui a cadeira, entra nesse espaço. Vocês veem que aqui do lado a gente tem algumas gavetinhas, você tem, então, para conhecer agora em interior, então, né, por cada andar, né, tem essa maquete tátil dos andares, os elementos arquitetônicos também em placas táteis, o entorno, né,
que metrô que fica por ali, que edifício conhecido também, que avenidas que passam ali, para eu entender como é a Japan House. Esse projeto também, ele pode ser, tem um atendimento também com uma audiodescrição que foi feita especialmente para esse projeto, né? Revisamos, inclusive, alguns materiais que já estavam na casa. Por exemplo, todo o andar, ao lado do elevador, tem um mapa do andar. Então, só que ele tinha um design um pouco diferente e talvez ele não fosse tão acessível. Isso significa acessibilidade quando a gente traz, é para todos os visitantes, como o Eric comentava. Não é uma questão somente para as pessoas, né, com algum tipo de deficiência. Então, a gente fez um mapa muito mais acessível no sentido dele ter um design claro, você entender onde fica a saída de emergência, onde ficam os toaletes, que tipo de áreas eu posso encontrar nesse andar, né? Então, a gente fez ele tem em braille, tem as letras também em relevo, aqui a gente também tem as paredes em relevo para entender bem. Então, a gente também trabalhou esse material já existente. Assim como pensamos também, desenvolvemos uma série de vídeos que são para justamente conhecer um pouco mais sobre esse projeto da Japan House. Eu vou colocar aqui um link no chat, para quem quiser conhecer, também pode acessar através desse link. E aí, uma coisa curiosa que a gente tem aqui, talvez, para quem já conhece algum tipo de trabalho e vê, por exemplo, aquela... tem a imagem, tem alguma palestra, tem algum evento, e você tem no canto inferior aqui, um quadrado com uma intérprete para fazer a tradução, né, a interpretação em libras do que está sendo dito. Aqui, no caso, a gente trouxe uma intérprete em libras. A Cláudia, ela nasceu surda, né, e ela foi convidada, então, para apresentar. Então, ela não está no segundo plano, é uma pessoa com deficiência, profissional da área, que está apresentando o projeto da Japan House. Isso é o que acontece nessa série de vídeos que a gente fez. Mas aí também, com o tempo, a gente tem um desafio que são as exposições, né? Então, a gente queria também trazer mais acessibilidade às exposições. E a exposição que a gente tem na Japan House, a gente tem duas áreas, o térreo e o segundo andar. E elas vão trocando a cada 2, 3 meses. Então, quer dizer que a cada 2, 3 meses eu tenho 2 novas exposições com 2 conteúdos diferentes. Mas a gente aceitou o desafio e a gente vem trabalhando nisso. Hoje, no momento, como o Eric comentava, estamos na área do térreo com o Lounge Esportivo Tóquio 2020, e para esse projeto também, a gente vem desenvolvendo já desde o final de 2019, um QR Code com todos esses recursos de acessibilidade, com libras, com audiodescrição, né, e a gente também tem no espaço, já desde o início do ano, essas bancadas aqui. Então, tem uma no térreo e uma no segundo andar. É a bancada do JHSP Acessível, com qual a gente tem aqui a primeira, a gente separa em 3 áreas, digamos assim, né? A primeira no qual a gente apresenta o nosso projeto, tem esse QR Code com o link, eu vou colocar aqui, ele está feito para você também conhecer lá no espaço, mas eu vou deixar aqui para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho. Entram no link e vocês veem lá que tem em audiodescrição, tem em libras e tem em texto também, porque também você é uma pessoa que também não tem deficiência, mas você quer saber do que está o texto que está na parede, quer conhecer um pouco mais tranquilo, você pode também ver isso no seu aparelho móvel, assim como acessibilidade para as pessoas que são estrangeiras, né? Então, tem em outros idiomas, em inglês, em japonês, e agora a gente também está fazendo recursos em espanhol. Um mapa, para a pessoa também entender, a gente tinha aquele mapa que é o do andar, e esse é o mapa expositivo, né, da área expositiva. Então, o que obras, em como está feito esse layout expositivo, a pessoa também pode conhecer aqui, e a pessoa com deficiência, muitas vezes, ela vai experimentar a exposição de uma maneira diferente da pessoa que também é vidente, daquela pessoa que vê, né? Então, ela precisa de outros recursos, e aqui a gente sempre traz alguma experiência pensada especificamente para aquela exposição. Aqui a gente trouxe, né, como eu colocava, é muito fofinho os mascotes, tem aqueles que estão ali atrás do Eric, e ali ficam mais expositivos, mas a gente trouxe essas miniaturas aqui das mascotes para poderem tocar, e ali fica também uma experiência para todo o público também, né? Então, não fica só para essas pessoas. E uma coisa que a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa em acessibilidade, uma coisa bacana é a gente pensar
de coisas que não passam na nossa cabeça às vezes. Então, é muito legal para a gente ampliar os horizontes. Quando a gente entra aqui, nessa imagem anterior aqui, logo aqui na entrada, aqui é a entrada da Japan House, você tem os emblemas, que são os logos, né, das Olimpíadas e das Paralimpíadas de Tóquio 2020. E aí, como é que faz, então, para uma pessoa que tem deficiência visual, para ela poder conhecer como são esses logos? Então, a gente fez outras áreas aqui dentro da exposição, a gente trouxe essa bancada também aqui, para as pessoas poderem ter a experiência tátil desses emblemas, né? E com a mesma, aqui a gente tem o QR Code em Libras e audiodescrição, para a pessoa já ter a experiência, ela poder escutar ou poder ver o vídeo sobre aquele conteúdo e entender um pouco mais desse logo, né? A gente penso nessas outras áreas aqui também. Esse lounge esportivo, ele foi pensado com 4 outras áreas de interatividade, e para isso, os esportes que estão em destaque nessas Olimpíadas, que foram o surf, skate, o beisebol e softball, e o karatê, né, que foram incorporados para essa edição especial. E aqui tem a mesma lógica, logo na entrada dessas áreas, um pictograma que também está em relevo. Não sei se na foto dá para ver, mas ele tem um relevinho alto, então a pessoa, né, através do tato, ela também vê, ela sente como é que é esse pictograma, né? E ali o link direto através do QR Code, para ela poder ter audiodescrição, ou o vídeo Libras daquele conteúdo. E deixa eu passar mais aqui. Tem mais, como o Eric comentava também, temos uma área que é dedicada aos Jogos Paralímpicos, né? Então, a gente também tem essa bancada ali no fundo, aqui eu deixei um detalhe para vocês verem. Todas essas bancadas, elas estão com esse mesmo móvel universal que eu dizia, né, que é um pequeno detalhe, mas ali um cadeirante também pode ter acesso a esse conteúdo, né? E aqui a gente tem, por exemplo, bocha, rugby e tênis em cadeira de rodas, né? E também uma coisa engraçada, né, de pensar, talvez, eu não sei se aqui alguém conhece ou não tem familiaridade, mas, por exemplo, Brasil, né, que o esporte, paixão nacional, futebol. E aí, por exemplo, futebol. Você acha que um cego também não gosta de futebol? Assim como tem o que não gosta, mas com certeza tem o que gosta. E o cego também joga futebol. E como que cego, então, joga futebol? Vocês já pararam para pensar, talvez para quem não conhece, que é o futebol de 5, né? Então, a gente tem até uma bola aqui, na verdade, que as pessoas também podem pegar para poder entender como é que funciona, que esse é um elemento importante, porque o que é? Você pega a bola, ela tem um guizozinho ali dentro. Então, quer dizer que é através da audição, né, que os jogadores jogam esse esporte. Então, são coisas que você vê que no dia a dia você para pensar, às vezes, nisso, né? Então, a acessibilidade, o contato também com esses projetos me permitiu, profissionalmente e pessoalmente, coisas incríveis, assim, nesse sentido, assim, que tem sido de grande oportunidade para mim. E, por exemplo, nesse momento também de pandemia, algo cresceu muito, logicamente, nós nos conectamos muito pela plataforma digital, por esse ambiente digital. Também é algo, então, a Japan House vem investindo muito para acessibilizar melhor esse canal. A gente, no site, para quem entrar lá no site da Japan House, vai perceber, vou colocar o linkzinho aqui, tá? Que tem, logo no canto superior direito, tem um simbolinho de mãos, que vocês vão ver que é o ícone universal para Libras. Então, ali você clica e também a pessoa que vai conhecer o site, ela também vai poder ver em Libras. Até faço um parênteses rapidinho aqui, para a gente não estourando o tempo, mas nem todo, pessoa que ela é surda, ela enxerga, ela poderia ler, mas nem toda pessoa que lê, ela tem o português como primeiro idioma, né? Às vezes é o segundo idioma dela, porque o primeiro dela é a linguagem de sinais, né? Que Libras é o segundo idioma brasileiro, né? Para quem não sabe também. Então, é a mesma coisa você, talvez saiba algum idioma, sabe um pouco de inglês, sabe um pouco de espanhol, mas você vê um conteúdo escrito em outro idioma, mesmo que você saiba mais, mas não é a mesma coisa que naquele seu primeiro idioma. Então, é a mesma situação para uma pessoa surda que se comunica em Libras. Assim como outros vídeos também que são produzidos pela Japan House,
tem esse daqui, que é do Lounge Esportivo, justamente, que é o Eric apresentando, né, esse espaço, e essa versão, ela tem audiodescrição, libras e legenda. Então, para quem ainda também não teve contato, ou não conhece muito bem como funcionam esses recursos, fica aqui um pouco a dica, para as pessoas também verem, escutarem, né, e eu acho que todo o programa de acessibilidade é isso, vem trazendo muitas oportunidades incríveis para toda a equipe também, então eu falo por mim e por todos os meus colegas, e acho que é uma oportunidade para isso, assim, às vezes para a gente parar para sair um pouco do automático, né, e pensar um pouquinho mais em outras situações, outras pessoas, e esse é um ponto que, na verdade, a gente traz aqui sempre na Japan House, que eu sempre falo que nos treinamentos e tudo mais, a gente pode ter os recursos que forem, o vídeo, a bancada, se a gente não tiver acessibilidade atitudinal, que é da atitude das pessoas mesmo, isso não vai valer nada, porque só tem uma coisa ali, é um objeto, é algo. Isso vai fazer muito valor no tipo de atendimento que a gente tem, como que a gente traz isso, a equipe tem que estar preparada para poder receber essas pessoas, e não é ela saber o Libras, mas é como ela se relaciona com essas pessoas, como ela se relaciona e como com as pessoas com deficiência, como ela vê a inclusão. Então, isso faz muita diferença, né? E na da Japan House, a gente não pensa isso também só para as pessoas com deficiência, obviamente, porque a gente tem aqui o omotenashi, né, que é um dos pilares da Japan House, que é, digamos, numa tradução literal de hospitalidade japonesa, talvez assim por se dizer, que é justamente essa experiência que a gente quer oferecer para todos os visitantes que venham para a Japan House. Como ele pode ter a melhor experiência, conhecer o Japão contemporâneo de hoje, né, que a gente sempre fala na Japan House, e ser bem recebido, e é de coração mesmo que a gente faz. Então, eu acho que a acessibilidade não tem como estar desassociada. A gente pode falar de recursos, mas acho que as pessoas são, né, o maior recurso. Então, acho que fica um pouco a dica para vocês também conhecerem mais da nossa programação também com acessibilidade. Para quem não conhecia esses programas, entrem aí nos links também para ver tudo isso. Vocês são jovens, né, procurando essas outras oportunidades, e eu acho que é uma coisa que nenhum caminho ele é tão linear, né? Eu também fiz artes, fui para, né, educação, aqui eu também estou tendo esse contato com acessibilidade. Tudo vai se construindo e somando, como o Eric comentou, nessas experiências no exterior. Espero que vocês também aprendam muito lá. E para falar um pouco mais, né, eu agradeço aqui a oportunidade também. A gente vai estar aqui para responder também as perguntas de vocês nesse chat, ou depois também podem mandar também para a gente responder depois. Mas para falar um pouco mais desses desdobramentos, na verdade, né, curiosidades e mais sobre acessibilidade, mas agora nos esportes. Queria convidar, então, aqui o doutor Jun Ueda, que também é ex-bolsista e é dentista da odontologia dos esportes. Com você, então, Jun. Boa noite, gente. Muito obrigado. O meu nome é Alexandre Jun Zerbini Ueda. Aos portadores de deficiência visual, eu vou expressar que eu sou uma mistura do professor presidente Eric e da Hiromi, porque eu sou mestiço. Sofro de uma crise de identidade severa, porque eu tenho barba como presidente e franja como a professora Hiromi. E assim, né, uso óculos, o meu bigode é escuro, e tenho já o prazer, né, desculpe a brincadeira, mas é assim, eu sou, né, nessa crise, porque no Japão eu fui bolsista também, lá eu não era japonês, eu era italiano, mas na Itália eu não era italiano, eu era alguma coisa parecida com japonês. Então, essa crise se vale, e eu fico muito feliz em tê-la, porque oscila demais a minha carreira. Eu já vou apresentar aqui a primeira parte da minha apresentação, para todos poderem terem uma ideia, e eu vou descrevendo, tá bom?
eu deixo aí o meu agradecimento à Japan House pelo convite. Eu fico com muito orgulho de poder falar, porque eu sempre passo na Paulista e vejo, e já assisti palestras, e acho tão interessante, tão presente um presente do Japão, tendo aqui na nossa, né, no nosso avenida símbolo, como um marco turístico, um outro marco tão bonito e importante. Então, eu fico muito feliz em estar aqui hoje. Né? Meu nome completo eu já disse, eu sou dentista, trabalho com odontologia do esporte, sou formado em 93. Não é a primeira vez que eu falo, eu sou um homem de meia idade, né? 50 anos. E fui bolsista agraciado por 3 vezes. Se alguém da JAICA estiver aqui, eu peço 1000 desculpas por me escolherem 3 vezes para ir, porque eu aproveitei muito bem. A JAICA é um marco divisório na minha vida científica. Eu pesquiso também, além de dentista. E depois disso, como pesquisador, eu fui convidado a ser membro da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Eu sou um oficial de controle de dopagem. Eu, né, faço coletas de urina e sangue de atletas de alto rendimento. É o que a professora Hiromi comentou agora, né? A gente ser multifacetado para atingir um objetivo. E a minha vida profissional, ela é tranquila como qualquer outro dentista. Eu faço atendimentos, planejamentos, diagnósticos e executo tratamentos, tanto em pacientes portadores de necessidades especiais, e esses ainda com uma atenção um pouco maior com relação a medicamentos, a utilização de técnicas e recursos. Eu adapto a minha odontologia a eles, assim como aos pacientes que não portam nenhuma necessidade especial. E a minha pesquisa baseada é em saliva. E por que saliva? Porque saliva, né, ultimamente, graças a parte, né, da diagnóstico da COVID, começou a dar um alerta maior. Nós, no Brasil, estudamos muito. O meu departamento na Universidade de São Paulo trata de diabetes, insuficiência renal, colesterol, problemas, discrasias até de gordura. Porém, o esporte era pouco divulgado, pouco explorado no Brasil. E eu, sendo um dentista atendendo atletas, queria muito poder ajudar, né, o atleta a identificar o seu rendimento através de biomarcadores salivares. Esse slide mostra uma série de pessoas cuspindo, né, vertendo uma quantidade de saliva para o meu estudo. Tá? Todas as imagens aqui são minhas, correto? Algumas emprestadas, né, mas devidamente identificadas e agradecidas a quem, né, me ofereceu. E eu precisava de uma ajuda para continuar o meu trabalho, que eu, pesquisando, não tinha fim, cheguei até mesmo pensar em desistir. Quando, em 2008, um colega de turma vira e fala para mim, fala, olha, existe uma agência de fomento que te auxilia, oferece bolsas de estudo. Essa agência se chama JICA, Japan International Corporate Agency. Foi ela quem me ofereceu, né, e fez a divisão da minha pesquisa. Por quê? O Japão, há mais de 30 anos, se preocupa com atividade esportiva e odontologia, nessa ordem. Eles viam o problema de alguma deficiência, alguma queda de rendimento ao atleta e pesquisavam. E a boca faz parte do corpo. E lá eles colocaram para nós, eles colocavam para o atleta essa possibilidade. Vamos zerar infecções, zerar cáries, zerar gengivites, identificar se o rendimento está relacionado. Ou seja, o atleta de alto rendimento ganha uma medalha não só pelo treino, não só pela nutrição, não só pela ortopedia, pela medicina, mas assim é um contexto multiprofissional. O atleta de alto rendimento, para-atleta e atleta, necessitam de várias ciências em cima dele. E a odontologia
estava lá no Japão e não estava no Brasil naquele momento, em 2008. E eu tive a oportunidade de poder entrar em contato com as melhores cabeças, né, pensantes naquele momento. O professor Hiroshi Suzuki, a quem aqui eu também presto sempre uma homenagem, ele é um sujeito extremamente generoso, extremamente amável e querido no Japão, porque ele também auxilia o esporte nacional, o paradesporto e o desporto. Ele abriu as portas dos departamentos, abriu a porta da clínica para eu poder aprender. E era esse o intuito, eu estava lá aprendendo a entender como o esporte e a odontologia se cruzavam. Me levava em clubes, fazendo exames periódicos. Esse slide mostra um grupo de alunos, de estudantes de pós-graduação, já são alunos formados, buscando a especialidade, fazendo exame em atletas de um time chamado Omi Ardija, que é um time da segunda divisão do futebol japonês, seria a J2, para quem é familiarizado com a nomenclatura do esporte, e que faziam exames pré-temporada. Esse exame acontecia antes do início dos treinos, como um protocolo de avaliação fisiológica. Tudo vai ter que funcionar bem se a máquina estiver boa. Essa era a ideia do professor Hiroshi. Essa é a ideia da odontologia preventiva no esporte. Ele também me levava nas competições. Essa imagem mostra a seletiva do karatê como esporte exibição agora em Tóquio 2020 e que acontecem acidentes, muitos deles, traumas orofaciais, né, membros superiores, membros inferiores. Então ele me deu a oportunidade de entender que o primeiro socorro, também tendo um dentista, era muito importante para tentar até organizar o mecanismo de reação caso um acidente mais grave, como uma concussão, que é um chute bem colocado no queixo pode levar a um desmaio. Esse slide coloca atletas, né, um com gelo na mão direita, junto ao rosto, e outro segurando o queixo, pois foram golpeados. E primeiro socorro, de um grau não muito severo, onde dava condições para eles retornarem ao combate e tentar a vaga olímpica. No caso aqui, eles estavam tentando a vaga olímpica. E também tem o processo curativo, né? Esse slide mostra um atleta do karatê que inadvertidamente quase foi medicado com drogas da lista proibida da WADA, que é uma lista anual, lançada anualmente, e que faz restrições a alguns usos, dentre elas analgésicos e anti-inflamatórios, que podem ajudar no rendimento esportivo. O atleta em questão aparece do lado direito dele com um edema e um inchaço na área do terceiro molar, do dente do juízo. A gengiva dele inflamou de tal monta que deu um edema e dava incapacidade de mexer o pescoço. O médico, no caso, prescrevia para ele antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos proibidos na lista, desconhecendo totalmente que o atleta em si poderia se submeter a uma coleta de urina ou sangue e oferecer um resultado analítico adverso. Poderia ser gerado um doping. Agora, não se pode julgar, sentenciar sem ter analisado definitivamente. Ou seja, a odontologia do esporte também é atenta a esse tipo de consultoria, a pacientes necessitando de drogas que venham a utilizar algo que poderia gerar um resultado analítico adverso. Muitos podem perguntar, e se eu precisar? Existe um recurso, documentação, que o dentista do esporte, conhecedor do controle de dopagem, preenche dizendo, tal atleta necessita, não existe outra droga
na farmacologia que possa ajudá-lo. E aí é um divisor de águas. Esse momento, o professor Hiroshi me levou ao que seria um centro paralímpico de treinamento. Esse atleta, ele faz parte da seleção japonesa de futebol, numa categoria para portadores de paralisia cerebral. São jogadores que apresentam uma dificuldade, mas que eu entendo como sendo algo de muito favor para quem entende o esporte como uma ferramenta de inclusão. Esses meninos que treinam diariamente têm uma condição de acesso e de compreensão como cidadão diferente. Eu conversava com eles, eles me explicavam da importância do esporte na vida deles, como um cidadão que estudava, mesmo com um grau de paralisia cerebral, praticava atividade esportiva que era do gosto dele, né? E recebia, ele como sendo um jogador da seleção, era a profissão dele. Ele contribuía. O orgulho para ele de contribuir com os impostos japoneses era um negócio que me deixou assim extremamente sensibilizado. Eu mesmo fiquei questionando a minha atitude como cidadão, né? Eu não porto nenhuma necessidade especial, eu não preciso, e me via até aquele momento, 2008, carente de um sentimento que me fazia muito mal. E aí sim me virou os olhos para esse tipo de atleta. Um atleta que disputa, tem uma capacidade competitiva que me fez tirar por muito tempo a ideia de que eles não precisariam de ajuda, né? Eles precisariam de ajuda, mas não era no campo, era fora do campo. E assim eu me preparei em 2019 para atendê-los em Tóquio 2020, né, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu fui preterido na última lista por conta da idade. O Japão fez um corte numa faixa etária dos oficiais de controle de dopagem e apoio, né? E eu não fui, eu estava selecionado, aí eu fui cortado, como é normal em qualquer situação de regra, e você acaba acatando. Mas o meu trabalho não parava ali, eu continuei trabalhando com para-atletas. Eu não sei se vocês conhecem a história, né, dos Jogos Paralímpicos. Esse é o homem que criou. Ele foi um perseguido nazi no período de guerra, ele é polonês, né? E fugiu da Alemanha na época da guerra, se filiou na Inglaterra, e como médico neurocirurgião, via o esporte como um mecanismo de inclusão e organizou, né, os jogos inicialmente locais e que depois, com o passar dos anos, ganhou o que tem essa monta hoje e chama tanta atenção, né? O Dr. Ludwig Guttmann, ele é reconhecido como o pai do paradesporto. Só para salientar, né, aqui no Brasil, 25% da nossa população, quase 25%, apresentam isso. Existe um pouquinho de... que nem eu estava conversando anteriormente com o presidente, esse número é um pouco discutível, mas ele citou os 15% no mundo, que é uma campanha lançada, inclusive, na abertura da Olimpíada, que aparenta muito o quanto o cuidado eles merecem, e esse merecimento faz jus, porque eles não param, eles são, né, merecedores dessa atenção. Essa é a minha vida como oficial de controle de dopagem. Ao lado direito é uma mesa montada com kits para urina. Ao lado direito eu tenho kits para sangue, para coleta sanguínea. Óbvio, o para-atleta também sempre prefere a urina, mas não é uma questão de preferência, é uma questão de necessidade e busca. Os atletas os para-atletas também, sim. Existe um perfil no estudo da competitividade humana
que mistura muito com o caráter. E, às vezes, algumas deficiências acontecem. Não vou fazer nenhum julgamento, né, mesmo porque a crise de consciência, depois de descoberto, é individual, mas, assim, o meu papel como dentista, especialista em odontologia do esporte e oficial de controle de dopagem, é monitorar a não utilização no meu consultório e o controle durante as competições e treinamentos. É por isso que eu vivo e visito o CPB regularmente. Eu não sou funcionário, não sou do governo, do governo relacionado ao Comitê Paralímpico, mas é uma casa minha. É ali que eu tenho a felicidade de trabalhar com esses atletas e aprender muito. O Comitê Paralímpico Brasileiro é uma referência que muito me orgulha e eu não vi no mundo. Eu conheço alguns lugares no mundo, conheço alguns centros paralímpicos e eu não vejo nenhum, né, igual ao nosso. O nosso é a referência. O nosso é aquilo que se tem de melhor. O nosso é o que justifica centenas de medalhas numa Olimpíada. O nosso é o que mostra para o mundo aquilo, né, como se deve fazer. Eu vou mostrar algumas atividades que eu aprendi, não foi algo natural e foi a muitas custas, de entender, ter uma nova visão do espírito olímpico e como aquilo que você carrega de vontade pode acontecer. Ele tem uma placa, logo na entrada, que diz a sua missão: promover o esporte paralímpico, da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Essa é a missão do esporte. E outra, mude o impossível. Uma instalação de centro de treinamento com todas as facilidades, uma sala de musculação enorme com equipamentos adaptados e totalmente direcionados aos portadores de deficiência, de necessidades especiais, né? Tem treinadores que reconhecem a utilização, ou seja, todo mundo ali aproveita 100% das suas instalações. As piscinas são todas adaptadas, também a condição, os blocos, eu tinha foto de um bloco que tem desde sinalização luminosa até vibratória para identificar a largada aqueles que não têm a deficiência auditiva. Uma foto de uma equipe que trabalha comigo, né, que estão no Japão, por sinal, por serem menores de 50 anos, né, a faixa etária, e competições. Um apoio às competições, onde os árbitros técnicos dão todo o apoio ao atleta. E a pergunta que a professora Hiromi deixou é como se um deficiente visual joga o futebol de 5. Uma curiosidade, é uma quadra de 20 por 40, gramada, onde todos os atletas que tocam na bola têm um protetor, porque alguns deles portam deficiências parciais, né? Eles enxergam, tem um percentual, mas para critério de igualdade existe uma máscara homologada que veda 100%. A única pessoa que enxerga é o goleiro. E mesmo assim, se vocês vão assistir, né, agora na Paralimpíada, vão entender como é que o sujeito ainda enxerga e toma gol. É porque esses caras são verdadeiros heróis. Esses caras entendem como fazer. Eu usei uma máscara dessa. Vou falar para você que não consegui dar mais do que 3 passos. Correr atrás da bola com guiso, impossível. O vôlei sentado. Todas as instalações que eu estou mostrando aqui são dentro do CPB, tá bom? O vôlei sentado, onde os atletas têm um grau de deficiência em membros inferiores, mas têm a habilidade de jogar dentro de uma quadra, né, preparada, o vôlei. E são partidas que movimentam muito, inclusive a final do Campeonato Brasileiro, carregando torcida, que é um negócio muito diferente de se ver no paratletismo brasileiro. E o goalball.
o goalball agora jogando, nesse momento, né, ontem o Brasil masculino ganhou e o feminino perdeu, mas volta à quadra, que é uma das modalidades também para deficientes visuais e que é incrível jogar uma bola também numa quadra de mais ou menos uns 15 metros por 6 e arremessar uma bola onde 3 pessoas fazem barreira e acertar o gol. E são partidas emocionantes. Eu gosto muito e o preparo deles é incrível. E um detalhe, todas as fotos são minhas, eu tiro das modalidades que eu vou fazer o controle de dopagem deles, porque as competições são homologadas e certificadas internacionalmente. O atletismo de pista também, a gente acaba praticando, né? Fazendo o controle. E o futebol também. Eu faço parte de uma comissão dentro da CBF que também faz o futebol tradicional. Aqui tem uma foto da Copa São Paulo de 2020, né, a última que aconteceu, entre Grêmio e Internacional, onde nós fizemos a final, mas não é o que me encanta. O que me encanta de verdade é ver para-atletas jogando e fazendo a prática do jogo limpo, ou seja, todos eles, né, tendo a ideia da condição do mais forte, do mais rápido e do mais alto acontecendo de jogo limpo. Relembrando aí, agora, por tempos até dia 5 de setembro, acontecendo a Paralimpíada, o movimento We The 15, que é a ideia da inclusão aos 15% da população mundial que ainda, né, necessitam de um pouco de ajuda, e uma indicação e uma dica para a Netflix. Assistam Pódio para Todos, ele mostra exatamente o que é e como é a vida de um para-atleta. E essa frase está dentro do filme. Nas Olimpíadas, os heróis são criados. Nas Paralimpíadas, os heróis vão até ela. Quer dizer, treinar, fazer da vida deles, ter um motivo para ir até a Olimpíada, já os fazem heróis. Correto? Eu quero agradecer a Jaica pela oportunidade de me formar, a Nihon University, que abriu as portas para eu poder aperfeiçoar, e a USP, que me fez dentista. Um agradecimento mais uma vez à Japan House. Muito obrigado. Olá, eu queria agradecer, fazer os agradecimentos e convites finais, agradecer a todas e todos que participaram, é um prazer enorme falar com vocês, torcer para que vocês tenham uma temporada excelente no Japão, agradecer a Hiromi e o Jun pelas excelentes apresentações, agradecer o Study in Japan pelo convite e o Comitê Paralímpico Brasileiro, nosso parceiro aqui no Lounge Esportivo Tóquio 2020. Os convites são para visitar a Japan House fisicamente, aqui na Avenida Paulista 52 de São Paulo, visitar as nossas redes sociais em espanhol e em português. Nós temos Japan House SP e a Rota AGSP em espanhol, e assistir as Paralimpíadas, que começaram ontem. O Brasil vai ganhar muitas medalhas e torcemos então pelo Brasil e pelo Japão nas Paralimpíadas. Sorte a todos, que nos vemos aqui em São Paulo ou no Japão, quem sabe. Muito obrigado, boa noite.